tempo que eu queria entender no íntimo profundo a palavra do filho pródigo. Eu ouvi muitos pregadores falando sobre essa parábola, mas eu não conseguia entender, eu nunca consegui chorar, nunca consegui, talvez porque eu nunca tinha passado pela situação do filho pródigo. Muitas vezes a gente só consegue entender quando a gente passa. A dor do outro, ela muitas vezes ela não te toca, porque você nunca passou por aquilo. Então a parábola do filho pródigo, eu me vi nela. E para vocês começarem a entender onde eu quero chegar, quando eu era nova, eu lembro que eu pedi ao Senhor, eu quero ter 2 filhos. Eu era nova, eu tinha por volta de 12, 13 anos. E eu falava assim, eu quero ter 2 meninas. O Senhor ele me abençoou com dois filhos, um casal. Porém, depois eu fui entender. Porque quem conhece a minha filha sabe que ela tem um cabelo de todo tamanho. É uma juba. Como eu queria dar conta de 2 meninas, eu já tenho, não daria dar certo. Aí o Senhor, ele é perfeito, me deu um casal. Mas esse casal é como uma joia preciosa. Eles não foram achados de qualquer jeito. Eu pedi quando criança e o Senhor me deu quando eu me casei. Para quem não sabe, meu esposo ele é pastor em outro ministério, onde vocês vão entender. Então, são 2 joias muito preciosas. Imagina comigo, eu viajo com esses dois tesouros que o Senhor confiou a mim. Aí eu tô com a Agatha e o Ricardo some. Aí eu vou falar assim, -1. Já tenho, o Senhor me deu 2 menos um trabalho para mim. Vou embora, Agatha, deixa o Ricardo para lá, deixa ele para lá. Não vai fazer falta, ele dá muito trabalho, fica correndo dentro da igreja, não respeita ninguém. Vou embora. É assim que uma mãe faz? Não. Eu ia dar uma de doida. Eu ia mudar de cor, eu ia começar a gritar. Eu sou desesperada. Eu ia começar a gritar. Eu ia chamar a polícia, eu não sei. Mas uma mãe e um pai ia ficar louco. Como um dia aconteceu com meu filho, ele sabia nadar. Graças a Deus que eu não vi. Meu filho, na praia de Setiba, um menino pegou a prancha dele. Quando meu esposo viu, eu conversando com uma senhora, quando meu esposo viu, ele estava lá no meio do mar, nadando como se nada tivesse acontecido. Um menino de 6 anos. Lá no meio, quem conhece Setiba, sabe que é grande aquela praia. A sorte que lá não tem onda. Ele achou que ele estava na piscina de onde ele veio. Meu esposo, quando veio aquela situação, largou a Agatha lá, foi correndo, trouxe. Só para vocês entenderem. Então, um filho, não importa se ele tem defeito. Não importa se todo mundo fala que dá trabalho. É meu filho. Eu não vendo, eu não troco, eu não negocio, porque é meu filho. Tem todos os defeitos. Passou 60 anos, mas você tem uma mãe que te ama. Ela nunca abriu mão de você, Elis. Meu filho, como eu falei, é bênção, dá trabalho. Mas se eu fosse pedir, eu ia pedir de novo igualzinho ele é. Senhor, me dá igualzinho, não muda nada. Sabe por quê? Porque eu aprendo com ele e com a minha filha todos os dias. Quando eu bato nele, ele não dorme sem me dar um beijo e falar que me ama. E nós fazemos isso. Nós que devemos dar exemplo, a gente dorme sem dizer que ama. Isso é só uma introdução para que vocês consigam compreender aonde eu quero chegar nessa noite. Aonde o Senhor ele quer falar com você da mesma forma que ele falou comigo. O que acontece? Nenhum pai, ele sabe lidar com a perda. Nenhuma mãe sabe lidar com a perda. Ela sempre vai estar de luto. A
Abra comigo a Bíblia em Lucas 15. Eu coloquei um título que é... Não precisa colocar... O amor de um pai, os seus 2 filhos perdidos. Esse é o título que eu coloquei para esta noite. Lucas 15, verso 4, diz assim, vou ler só um pouquinho de água com você. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la. 6. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. 8. Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende uma candeia, varre a casa e busca com diligência até achar? 9. E achando-a, convoca as amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus quando o pecador se arrepende. Continuamos. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, a qual desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se encheu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhes ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: trazei depressa o melhor vestido, e vestiu-o. E pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Na arqueologia, eles costumam dizer, para vocês continuarem entendendo aonde eu quero chegar, que as casas, elas tinham um muro, como se fosse que era um pátio, e nesse pátio ficavam os animais. O segundo andar era onde eles dormiam, e tinha o quarto das visitas. No terceiro andar, que a gente chama de laje, mas a Bíblia fala que era o telhado, era onde eles costumavam ter a vida social deles. Então lá no terceiro andar era onde Jesus pregou essa parábola. Ele estava no terraço, porque naquele tempo era muito quente. Não é que hoje não seja, mas era muito mais quente, né? Os estudiosos falando. Então ele começou a receber pecadores
que eram os cobradores de impostos. Então essas pessoas, elas eram mal vistas. Eles não, como nós hoje, nós não vemos com bons olhos as pessoas que ficam cobrando impostos. Os governantes que cobram além do que nós deveríamos pagar. Então Jesus, ele estava ali, pregando no terceiro andar, e de repente ele começa a ouvir que alguém lá embaixo, na porta, só tinha uma entrada, tá? Estava falando, aquele ali, ele anda com um cara que ficou 60 anos condenado. Aquele ali anda com prostituta. Aquele ali anda com um cara que ficava bêbado aí na rua, caía bêbado, apanhava. É com esse tipo de gente. O pastor, ele anda com esse tipo de gente, não vou ir lá não. Porque é esse tipo de gente que ele gosta de receber na igreja. Quem ninguém quer, quem dá trabalho, era esse povo que o Senhor Jesus estava pregando. E os fariseus estavam lá de baixo falando. Só que Jesus, ele é educado. Jesus pega com toda calma e desce. Eu achava que essa parábola ele estava contando para os pecadores e para os cobradores de impostos, mas não, ele estava falando as parábolas, era para os fariseus, aqueles caras, os mestres da lei que se acham os santarrões, que são aquelas pessoas que acham que não tem pecado, que acham que por dar a melhor oferta tem que sentar nas melhores cadeiras, que acha que faz mais, merece os melhores privilégios. Então eles eram assim. Então Jesus começa a contar as parábolas. Aí ele começa a contar das ovelhas, do pastor que tinha 100 ovelhas, perdeu uma ovelha. Depois ele começa a contar da dracma. E por último chegou do filho pródigo. Então quando ele está contando ali da ovelha que se perdeu, na verdade, ele estava falando, era do filho pródigo. Ele estava fazendo uma referência de uma pessoa que quando ele sai de um lugar que não era para ele ter saído, ele tem ciência que ele está em pecado. A pessoa, quando ela sai do meio do rebanho do seu pastor e vai para fora, quando ela vai começar a beber, se prostituir, gastar tudo que o pai deu de herança, ela tem ciência. Você concorda comigo que quando o cachorrinho ele se perde, ele sabe que ele está perdido? A ovelha também sabia. Ela sabe, ela sente, porque a palavra de Deus fala que ela ouve a voz do seu pastor. Ela ouve a voz dele. Então ela sabe que ela não está num ambiente que ela tem que estar. Já a parábola da dracma conta que uma mulher está em casa e ela pede uma moeda, parece algo bobo. Como uma pessoa vai acender uma candeia, vai fazer uma festa e deixou uma moeda? A moeda, ela sabe que ela está perdida? Sim ou não? Não, porque ela não tem consciência. Então, por que ele colocou essa parábola? Ele colocou essa parábola porque a moeda, ela significa muitas vezes quando a gente está dentro da igreja, a gente está perdido, caído, a gente não percebe. A gente cumpre com todo o ritual, a gente não falta culto, a gente canta, a gente faz tudo dentro da igreja. Só que o Senhor sabe que a gente está perdido. E não é lá fora, é dentro. Muito tempo não sente a presença. Há muito tempo não sente o arrepio. Acha ruim, acha estranho quando a irmã está chorando. Deve estar com algum problema. Não pensa que a presença do Senhor é inexplicável. Não tem explicação. Quer dizer que a gente só chora agora que a gente está triste? Então, a moeda, ela está nos mostrando, o que eu falei, a parábola do pai que ama com os 2 filhos perdidos, porque não era só aquele que saiu que estava perdido. Aquele que ficou, ele também estava perdido. Só que ele não aceitava que ele estava perdido, ele não reconhecia que ele estava perdido, porque ele gostava de julgar
Seu filho, ele voltou. Seu filho voltou para casa. Seu irmão voltou para casa. Vamos voltar, vamos nos alegrar com ele. Ele não quis voltar. Aquele filho que estava em casa perdido, ele significa os fariseus que foram lá na porta. Ele significa os fariseus. Quando Jesus estava pregando lá em cima, significa o filho quando ele volta para casa. O pai não quer saber se você pecou, se você errou. Ele não quer saber o que você fez. Ele não fala nada. Não fala nada, querido. Vamos fazer uma festa. Pega a melhor roupa, pega a túnica, bota no meu filho, porque ele estava perdido e ele foi achado. Ele voltou para casa. Eu vou dar uma festa, eu quero mandar o melhor. Eu não quero aquele bezerro velho, eu quero o melhor. Porque o meu filho, ele tem valor no céu. É isso que Deus faz. O Senhor, quando eu e você nos arrependemos, Ele desce do céu, te encontra aqui. Ele derrama azeite na tua cabeça. Ele te abraça, Ele te beija. Ele fala: enche meu filho amado. Enche meu filho. Sabe o que é interessante? Quando a Bíblia fala que ele caiu em si. Cair em si e não tomar uma atitude é uma coisa. Eu estou fazendo estudo para não fazer assim, minha filha fala que eu prego igual aqueles doidos de faz tudo. Aí a palavra de Deus fala que ele cai em si. Quando ele cai em si, ele simplesmente planeja. Assim, eu, na casa do meu pai, não me faltava nada. Eu larguei tudo, me parar no chiqueiro, mas eu vou me levantar. Eu vou engolir o meu orgulho, eu vou engolir o meu ego, eu vou engolir o meu eu, e vou voltar para casa do meu pai. Que melhor me ia até então, porque isso aqui que eu estou passando no meio desse chiqueiro, onde me falta pão, onde me falta o alimento vivo que desceu do céu. Eu estou nesse lugar que eu não sinto a presença. Eu estou nesse lugar que eu estou servindo por servir. Então, a palavra de Deus, ela fala, isso que eu achei mais interessante, que o pai, quando ele vê o filho longe, a casa no terceiro andar, tinha era como se fosse uma fazenda alta e tinha casas pequenas na frente. E tinha um caminho. Esse menino, ele só tinha um caminho, como se fosse esse corredor aqui para passar, para chegar até o pai. Naquele tempo, era impossível o filho pedir uma herança e ser aceito de volta. Se ele pensasse em voltar, no meio do caminho ele era apedrejado. Então o pai, sabendo disso, a Bíblia diz que ele se encheu de íntima compaixão. E não foi o filho que veio correndo, ele que foi até o fim. É o Senhor que está te chamando. Não é amanhã, não é depois de amanhã, é hoje. O Senhor está te chamando. E isso aqui, por que você estava chorando? Sabe por quê? Porque esse filho perdido, para mim era eu. Era eu. 6 meses perdida dentro de um buraco escuro. Esse era o sentimento que eu tinha. Eu amo rir, eu amo brincar. Quem me conhece sabe. Eu não expressava um sorriso.
eu quase entrei em depressão. Eu estava perdida lá fora. E eu pedi ajuda. Quase que eu mostrei o áudio que essa pessoa me mandou. Quase que eu mostrei o áudio, eu não vou mostrar não. É você mesmo. Isso aqui é ele. Pra mim, eu quero honrar a sua vida publicamente, porque é um pai que eu tenho. Eu quis voltar, eu fiquei 2 anos fora. Eu quis voltar em junho do ano passado. E ele me conhece, a Mel me conhece, o filho dele me conhece, todo mundo que iniciou a igreja me conhece. A igreja era do lado da minha casa, em Guarulhos. E eu cheguei para ele desesperada, pastor, eu quero voltar, não estou aguentando. Ele não é o momento. Por mim, você voltaria agora. Mas vamos orar? Aí eu amei. Então ele começou a orar, pagar preço. Aí eu desabafava, Senhor, eu não estou me adaptando nesse lugar. Eu não estou me adaptando, eu não consigo me acostumar. Eu nunca quis sair da MPD. Eu fui seguir o meu esposo. Fui acompanhá-lo. E chegou um dado momento, eu falei, se eu não sair desse lugar, eu vou desviar. Senhor, se o Senhor não me tirar desse lugar, eu prefiro que o Senhor me leve, porque para mim o que mais importa é adorar a Deus. O que mais importava para mim era eu estar fazendo o que o Senhor me chamou para fazer. Então, eu conversando com ele, desabafando, aí passava 1 mês, 2 meses, aí chegou um dado momento, eu liguei para ele, pastor, eu tenho que te confessar algo. Aí ele falou o quê? Tô de banco. Tô de banco. Gente, eu não tenho vergonha, eu sou muito sincera. Eu não tenho negócio de cair. Tô de banco. Você tá de banco? Porque eu não deixei ficar de banco aqui. Aí eu tô de banco. Ah, por que você tá de banco? Porque eu amo a MPD. Eu falei com o pastor daqui, com a pastora daqui, que eu não tô me acostumando e que eu quero voltar para minha igreja, e eles pegaram e colocaram de banco. Não roubei, não contei mentira no altar, não traí meu marido, não matei ninguém, nada. Só porque eu queria voltar para cá, porque de bom. E quando você passa por um processo, que você vê o silêncio de Deus, que você vê que nada está acontecendo, você não entende. Mas depois eu entendi. É um quebra-cabeça. Você começa a juntar as peças. Aí eu pensei assim, se ele não tivesse me colocado de banco, talvez eu estaria lá até hoje. Porque o que me sustenta é o meu louvor, não importa muito onde eu estou, mas se eu estiver adorando, louvando, fazendo o que o Senhor me chamou, aquilo me sustenta. Não é verdade para quem ama a Deus. Não importa se está lá em Coporanga no meio do mato, ou se está dentro de uma igreja cheia. O que sustenta o crente, quem ama a palavra de Deus, é estar fazendo o que ele mandou. Que eu não estava fazendo. Então, eu passei por todo esse processo, e quando foi no final do ano, eu conversei com meu esposo, aí ele me abençoou, ele não veio ainda, estou orando em cima disso. E o Senhor, ele não falava, até então tinha 5 meses que ele não falava nada, e aconteceu que eu tive um sonho, o primeiro sonho, eu sonhei que eu estava com a Rayane no altar. E eu estava brincando com ela e tal, o Chico, meu esposo, o pastor do lado. Aí depois a gente vinha caminhando numa rua e o pastor falou, você vai voltar. Pastor Edilson, você vai voltar. E quando você voltar, você já vai conhecer todo mundo, você já conhece todo mundo. Só que agora tem mais pessoas, então você já vai vir para trabalhar. Eu amém. Aí eu acordei toda feliz. Eu acho que eu contei para ele, aí foi quando eles me falaram, a Roberta me falou, a irmã, que vocês estavam, algumas pessoas estavam no monte orando, uma pessoa me descreveu. Então aquilo era uma confirmação. A pessoa falou no meio do monte que eu voltaria para a igreja, mas eu voltaria com a minha família, sem o meu
Então, assim, o Senhor não há confusão. Não existe confusão para as coisas de Deus. Tudo é no tempo dele. Então, aí depois eu tive um outro sonho e eu sonhava que eu estava segurando um bebê. E esse bebê, ele estava doente. Aí eu levava ele para o pronto-socorro. Eu vi escrito assim, pronto-socorro, mas era o pronto-socorro que tinha escrito aqui. Antigamente era pronto-socorro do Senhor. E eu levava aquele bebê. E, se eu não me engano, a pessoa do monte falou que eu viria para ser cuidada. Também. Eu seria cuidada, porque eu estava machucada. E aí eu falei, esse bebê era eu entendi logo, porque o Senhor sempre falou comigo através de sonhos. E por último, eu sonhei que eu estava na igreja. E eu vi uma irmã, que ela já faleceu, ela era daqui, a Ednália, para quem não sabe. E essa irmã, ela se transformava num demônio. E o olho dela muito vermelho, com muita raiva. Eu falava, por que você quer tanto voltar para a IPD? Aí eu falei, eu não deu satisfação do que eu vou fazer na minha vida para você. Aí eu acordei. Aí então eu pude perceber que o diabo estava feliz de me ver parada. Aí foi quando eu tomei a decisão de no dia 31 voltar para cá. Foi aí dia 1º eu voltei para cá, para minha casa, para a casa do meu pai, por isso que eu falo que eu sou filho pródigo. Eu não fiz nenhuma dessas loucuras, é só algo assim para entender a mensagem de Deus mesmo. E eu queria falar abertamente para as pessoas, porque eu estou aqui há 5 meses já de volta. Então eu queria que vocês entendessem, né? Eu nem a Bernadette sabia dessas coisas, eu deixei realmente só o pastor que sabia, que eu falava sempre com ele. E